Unir a família no Natal pode ser super agradável, também pode virar uma grande confusão. Por que será que nessa época tem o poder de unir ou de afastar as famílias? Eu sou a Amanda Said. E eu sou a Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai tentar descomplicar um pouco a rotina com vocês. Nesse episódio de hoje, a gente chamou nossa primeira referência de atendimento de famílias e casais, a professora que sempre nos apoiou e nos deu literalmente todos os recursos para a gente atender, que é a professora e doutora Eliana Fortunato. Se apresenta, Eliana, para a gente. Olá, queridas amigas hoje, né? São alunas, mas são amigas, moram no meu coração desde muito. Olá a todos, eu sou Liana Fortunato Costa, sou psicóloga, mãe, avó já, e trabalho com família desde muitos anos, e eu acabei, conforme o convite delas, que eu agradeço muito, mas acabei também pensando da gente conversar sobre algo mais engraçado, ou talvez uma maneira da gente contornar também as dificuldades e os conflitos que podem vir a acontecer, não necessariamente tem que acontecer, quando a gente se reúne, fica muito tempo juntos, né? Como é a ocasião do Natal, que você fica várias horas juntos ou até vários dias juntos, né? Principalmente para quem mora aqui em Brasília, que ou vai visitar, né? Ou recebe pessoas aqui para estarem juntas durante o Natal. Isso mesmo. Então, no primeiro bloco, a gente vai fazer uma breve introdução, falando aí sobre esse momento do Natal. Daí, no segundo, a gente traz alguns relatos que a Eliana vai nos ajudar. E, por fim, a gente comenta aí um pouco das possibilidades da gente fazer, como ela disse, para isso não virar uma grande confusão, junto com as nossas sugestões culturais. Bom, o Natal é essencialmente uma festa familiar, né? Tanto é que não tem esse costume aqui no Brasil da gente celebrar em lugares comerciais, em pessoais e longe da família também, né? Mas certamente cada cultura e sociedade traz significados diferentes para essa data. Isso, aqui no Brasil, por exemplo, como muitos países da América Latina, a gente começa a comemorar já no dia 24, né? Essa véspera do Natal, inclusive para algumas famílias, o dia mais importante, né? No dia 25 são os restos. E tem países que só comemoram no dia 25, né? E que muitas tradições também se alteram, né? A coisa da própria comida ou da troca de presentes, né? Então tem muitas possibilidades dessa festividade. Até porque, né, o Natal é uma festa religiosa, né? Então, isso vai variar muito. Agora, o que acontece muito nesse momento também que a gente está vivendo é que a gente tem um momento de uma polarização política muito grande, né? E os conflitos familiares, eles têm ficado mais acentuados, né, nesse momento. Até pelos grupos de família no WhatsApp, né? Por exemplo, acaba sendo essa exposição de opiniões tão divergentes e que acaba acentuando e já aquecendo essa família para os encontros presenciais, né? E o que acontece é que muitas vezes as famílias não têm um convívio também muito frequente durante todo o ano, né? E aí reserva para essas datas especiais, esse reencontro que, como a Eliana falou, às vezes duram horas e aí a gente vai ter alguma coisa de especial acontecendo. Liana, você quer compartilhar um pouco com a gente aí, então, que história que você tem para contar para a gente pensando juntos? Olha, quando vocês me convidaram, eu fui pensar numa situação que identifica, assim, da força da união da família e dos recursos que as famílias possuem para administrar, dar conta dos problemas, dos conflitos, de modo a que a gente permaneça dentro de um círculo de união, unidade, harmonia. Então, eu me lembrei, veja bem, eu tenho 72 anos, eu era adolescente, essa história que eu vou contar, então tem bastante tempo, né? Todo Natal, né, 25, no almoço, o almoço de Natal era na minha casa, na casa da família, onde juntava pai, mãe, irmãos, e havia um parente do meu pai, que era uma pessoa que, inclusive, já é falecida, mas ele ia uma única vez no ano lá em casa, que era neste dia para este almoço. Havia um hábito de que o menu, o cardápio do almoço era sempre peru, a Califórnia, arroz à grega,
maionese e a farofa, né? Bom, então, esse parente do meu pai, ele era o que na época não se tinha todo esse estudo, essa compreensão, né, de um diagnóstico psiquiátrico, mas ele seria o que na época a gente chamava de idiota savant, que é uma expressão em francês que é o idiota sabido, né? É uma pessoa que nitidamente tem algum nível de comprometimento cognitivo ou emocional, mas ele vai se safando muito bem das coisas da vida. Mas ele era meio engraçado, porque ele era um adulto, mas ele fazia umas coisas muito infantis, ou muito bobinhas, ou às vezes meio sem sentido. E estávamos todos reunidos na mesa, isso foram durante anos que ele frequentou, os dias 25, todo dia no almoço era exatamente a mesma coisa. Então, ele conversava muito, ele falava muito e comia farofa. Então, ele enchia a boca de farofa e comia farofa. E vocês imaginam a cena, aquela farofa... Nossa, em tempos de Covid, né? Isso não, Covid não daria. Mas naquele tempo não era só a farofa mesmo. Eu sou a mais velha, tinha o meu irmão com 3 anos menos que eu e a minha irmã com 5 anos menos que eu, o meu pai, a minha mãe, minha outra avó, os outros parentes, todos em volta da mesa. Então, nesse momento que começava a farofa a voar, havia assim uma circunspecção, todo mundo ficava olhando meio para baixo, todo mundo sério, como se nada tivesse acontecendo. Uma hora lá ele calava a boca, aí alguém falava uma coisa, aí todo mundo caía na risada, mas ria histericamente, de uma altura enorme, ria, aquilo ficava rindo. Aí parava o riso, ele voltava a comer farofa. Aí isso ia durante o almoço, até a hora que terminasse o almoço, todo mundo continuava rindo depois que terminou o almoço. Eu estou contando isso agora porque agora faz sentido para mim esse movimento, né? Na época, claro que eu nunca me dei conta, nem tinha condições de prestar atenção nisso. Mas o que eu entendo é que havia uma espécie de proteção, porque ninguém iria fazer isso se ele estivesse na hora que ele está com a boca cheia de farofa. Principalmente porque seria um desrespeito para ele e um desrespeito para o meu pai, porque ele ia lá por conta de ser um parente do meu pai. Então, era como se fosse um acordo que ninguém tinha acordado explicitamente, mas da gente rir numa hora que todo mundo precisava rir, porque era uma cena engraçadíssima, mas ninguém iria rir de uma forma que pudesse ofendê-lo ou ofender o meu pai. Então, a gente ria adequadamente durante o almoço, de modo que, quando terminasse o almoço, a gente tinha rido muito da situação sem denunciar nada, sabe? Hoje eu penso muito que são os vínculos de lealdade, né, que caracterizam tanto as famílias, né? Que elas são para o bem e para o mal, claro. Naquele momento ali, muito claramente, a lealdade se apresentava como uma forma de preservar a união, preservar a ocasião, preservar a possibilidade dele voltar no próximo Natal, de ninguém se aborrecer e quando todo mundo se despedisse fosse embora. Inclusive, a minha mãe, meus avós, né, que estavam presentes também, que eram pessoas com mais idade, claro que a gente queria era que aquilo ali não virasse uma confusão, uma briga. Então, na verdade, é uma evitação de conflito e de briga, sabe? Mas era muito engraçado. Gente, quando a Amanda e a Bia me convidaram, que aí eu falei assim, bom, que história que eu vou ter? Na hora que eu me lembrei dessa história, eu ria tanto sozinha. Eu ria sozinha aqui, porque eu estou sozinha por causa da Covid, né? Não vou para casa de ninguém vem para minha casa. Mas eu ria tanto de me lembrar daquela situação que era ano após ano se repetia. E hoje,
semana que vem eu estou indo passar o Natal com a minha mãe. Hoje eu continuo me lembrando, apesar de uma grande parte daqueles lá não estão mais vivos, mas porque continua tendo a farofa. Sim. Só que não tem ele, a farofa está lá, mas não tem ele para ficar voando com a farofa, né? Sim. Mas a gente lembra, a gente fala e lembra disso, porque era um evento marcante do Natal. Liana, e eu fico pensando assim, por um lado também, como que é legal isso, né? Você fala da união e tudo, e por outro lado, correndo o risco, por exemplo, de ter sido uma exclusão de um membro da família que tinha uma característica, né, muito particular aí, e que acaba acontecendo em muitas famílias, né? E motivos de conflito serem a exclusão de um membro da família, porque vocês conseguiram incluí-lo, mas muitos não conseguem fazer isso, né? Uhum. Uma coisa também que, falando, lembrando e conversando com vocês, me faz lembrar muito, assim, como é que os membros da família têm sabedorias independente da idade, porque eu devia ter talvez uns 14, 15 anos, por aí mais ou menos, tá? A primeira metade da adolescência. Mas os meus irmãos, a minha irmã, por exemplo, ela deveria ter 9, 10 anos. O meu irmão devia estar com seus 12 anos, que eram muito novos para perceber isso tudo, mas eles atuavam em sintonia com o grupo todo, sabe? Nunca houve, da parte dos meus irmãos, que eram talvez o final da infância, nunca houve na parte deles assim um comentário, uma coisa debochada, algo que fosse agressivo ou que trouxesse o mal-estar para quem quer que seja, sabe? Então, eu acho que também é muito interessante a gente lançar esse olhar compreensível para as competências que todos os membros da família têm e podem apresentar, mas a gente tem que enxergar isso, né? A gente tem que fazer lançar um olhar para aquilo que está sendo dado individualmente em nome do conjunto, né? Sim. Porque a grande questão da família, que é o que importa, é o conjunto, é o todo, né? É o grupo, né? Sim. Sim. E muitas... tem assim, pode falar, bem. Não, já vou mudar de assunto. Não, tá. Não, porque muitas vezes é isso, assim, as famílias falam, é criança, então também não levam muito em consideração aquilo que ela está fazendo ou o que ela está falando, né? E isso que você está falando da competência, né, Liana? Quantas vezes a gente já viu crianças se comportando de uma forma para mudar aquilo que está acontecendo, né? Justamente para trazer uma dinâmica diferente, ou até para evidenciar alguma questão que precisa ser evidenciada, né? Inclusive nessas situações. Eu ia falar dessa coisa da farofa, assim, né, que a gente também recebeu outros relatos com comida, assim, né, de pessoas que ficaram presas no elevador com uma das coisas principais, né, enfim, tô lembrando, Bida, não foi no Natal, né, mas como que comida pode ser, né, de uma vez que a minha mãe faz uma sobremesa com sal no lugar de açúcar, e como que é essa dimensão, né, de nutrir, né, para além da nutrição física mesmo, né, e que tem a receita que só aquela pessoa faz e que não pode faltar, né, para mim tem muito assim, eu não, hoje em dia eu até tô parando de comer carne, mas tinha uma coisa muito forte de comer porco no Natal, assim, então eu adorava porque era o período, era uma comida especial, assim, era quando eu comia, assim, né? E como que essas coisas, na verdade, têm um sentido para além da nutrição, né? Física, né? Da nutrição emocional, claro. Ali. Veja bem, eu hoje penso que devia ser um sacrifício muito grande para minha mãe, porque ela fazia tudo, levava 3 dias antes, 5 dias antes, fora o tempo ainda de sair para comprar as coisas, ela já estava fazendo. É claro que no dia ela estava totalmente envolta, né, com o fogão, mas ela jamais disse que não vou fazer, né? E era aquilo, ela fazia e depois limpava tudo, e a gente ia porque era um almoço muito gostoso, eram coisas que eram daquele dia. E eu acho que você falou de uma coisa, Amanda, interessante, que é assim, essa memória que é afetiva, porque o que faz a gente lembrar da comida gostosa é porque a comida gostosa foi feita para a família aproveitar,
para nutrir a família, para a família se sentir bem. Então, não é uma memória da coisa em si, porque da comida, da comida em si, mas sim do conjunto daquela reunião, que principalmente o grande móvel é a questão afetiva, né? São os vínculos afetivos que fazem com que você se mobilize para estar de novo participando daquele momento, né? Agora eu fico pensando assim, o que que acontece que para umas famílias, né, algumas famílias não conseguem, né, ir para essa parte do afeto, né, e ficarem, enfim, e levarem isso como uma coisa leve, divertida, ter essas reações positivas que a gente está falando, porque muitas vezes tem conflito. Eu fui nessa pesquisa aqui de procurar sobre o assunto, gente, eu achei Vocês já viram aquela página WikiHow? Que é tipo um Wikipedia, só que de como você fazer as coisas. Tinha um WikiHow de como evitar briga na família no Natal. Eram 9 passos, assim, como evitar a briga da família no Natal. Então, assim, por que será que algumas famílias realmente... E é muito comum, né? A gente até fez uma pesquisa breve ali no nosso Instagram, apareceram várias pessoas falando assim, que a briga era certa na família, né? Que ficava até com receio desse momento. Então, o que será que acontece, assim? A gente precisa aprender, né? A gente aprende e aí o que tem que ser trazido em termos mais de ensinamento, de teoria, de conhecimento, são toda essa compreensão da transgeracionalidade, né? Sim. Você disse que a questão é que o afeto ele é como se fosse uma linha com polos opostos. Você tem o afeto positivo e o afeto negativo, mas tudo é afeto, né? Agora, nós aprendemos da maneira como a gente é tratado, da maneira como as pessoas se comunicam com a gente, que lidam, que ensinam como tocar, como conversar, como sentar, como lidar, como educar. Tudo isso a gente está aprendendo. E depois, né, a partir da adolescência, dentro da infância também, mas com mais força dentro da adolescência a partir daí, e quando a gente forma as nossas famílias, né, sai da família de origem, vai formar a sua família atual, da atualidade, você vai, em parte, reproduzir aquilo ali, junto com as questões culturais, com os problemas que são contextuais, que são daquela época. Então, veja bem, eu vejo que você colocou uma questão que é o tempo atual, é o tempo da competição, é o tempo todo mundo é altamente competitivo e altamente destrutivo, porque na competição você tem que derrubar o outro para poder ter o seu lugar. Sim. E isso é uma questão muito que nós estamos vivendo agora no século XXI, né? E que isso está perpassando por todas as esferas das convivências, e dentro da família isso também está chegando, porque a família é um núcleo que sai da sociedade, né? Que influencia e volta suas influências para a sociedade, mas o que está aparecendo na sociedade, né, como forma de comunicação, também está entrando e magnetizando, né, caracterizando dentro da família as relações, né? Eu fiquei lembrando até de um exemplo de uma família que me compartilhou. Eu não sei, a pessoa não conseguiu me dizer exatamente o que aconteceu para iniciar, assim, né, a discussão na família no Natal. Mas foi uma coisa assim, aconteceu alguma situação ali que um irmão começou a brigar com o outro, eu não sei o que era, e aí dali toda a família foi envolta naquela discussão, que aí os filhos desses irmãos começaram a brigar também contra o outro, e aí defender o próprio pai, do tipo, e começou a falar assim, mas você não é um pai bom, e aí foi para um monte de coisa, assim, foi descarregou um monte de coisa que já pensava há muito tempo e nunca falou, e falou que você não era um pai bom, e aí aquela briga foi tomando uma proporção surreal, assim, uma coisa que era entre os irmãos, uma discussão, foi envolvendo os outros membros ali da família e virando exatamente essa competição. Mas você não é um pai bom, não, mas você faz isso, mas você faz aquilo, enfim. E aquilo foi um verdadeiro desastre ali na família no momento do Natal. Não sei se vocês lembram do Adalberto Barreto, que é um terapeuta da terapia comunitária, cearense, da terapia
comunitária, ele é um terapeuta de família também. Quando ele começou a atuar final da década de 1980 e durante toda a década de 1990, ele teve um momento de uma projeção muito grande, ele tinha um lema para a terapia comunitária que era o seguinte: o que a boca fala, o corpo fala. Azeda, né? O que a boca cala, o corpo azeda. Então, veja bem, você está falando de uma situação que é um pouco semelhante. O que a boca cala, veja bem, o corpo azeda na década de 1990, porque você não tinha um contexto de violência tão acirrado quanto você tem hoje. Sim. Então, hoje a gente poderia entender que a boca cala, o corpo bate, o corpo violenta, o corpo expressa violência. Porque hoje nós estamos com uma aceitação social muito maior para as expressões e comunicações de violência. Todo mundo está se queixando, todo mundo está se queixando. Mas vira naturalizado, né? Mas todo mundo está reproduzindo. Sim. E na reprodução há um aceite para as comunicações violentas. É Sim. Isso que você está falando, né? A questão da comunicação, ela é importantíssima de ser cuidada em família. As pessoas têm que poder fazer um trabalho interno de entender o que está sentindo, o que acha, qual é seu pensamento, e ter a oportunidade, desde pequenininho, de ser ouvido em família. Falar e ser ouvido em família. E isto é uma função muito grande, a importância muito grande da função dos adultos. Porque os adultos é que têm que criar, porque a criança por dá o modelo, né? A criança por si só, ela fala mesmo, entendeu? Ela fala mesmo. Mas os adultos é que têm que criar essa condição de estabelecer um diálogo respeitoso. Criança quer conversar, e o adulto nem sempre está com paciência, com compreensão, com tempo, para permitir que aquilo ali aconteça dentro de um ritmo que leve a todo mundo poder compreender o que o outro está falando, né? E é isso, assim, muitas vezes se é uma cultura também, assim, né, se é uma questão da família não falar, não comunicar, aquilo vai aprender, todo mundo vai aprendendo que aquela é a forma de se comportar naquela família, não falar. E aí, quando tem uma situação dessa, tudo acaba explodindo, né? Dessa forma violenta. E muitas famílias reproduzindo isso, né? Essa compreensão de que o conflito também é ruim, né? De que falar dessas diferenças é ruim. Então, é melhor não falar para que a gente permaneça unido, né? E aí, nessas vezes, não tem jeito. E acontece uma coisa que você não consegue manter essa, né? Um pouco de fachada, às vezes, até, né? E aí, a gente sempre fala da oportunidade que, muitas vezes, a crise gera, né? De fazer mudanças importantes, assim. Não precisa ser no Natal, né? Mas, às vezes, é importante esse diálogo, né, ao longo aí de todo o processo. Uma das coisas que você falou, né, Helena, foi sobre como que você imagina hoje o trabalho que era para sua mãe, né? E eu também tenho várias lembranças, assim, de alguns natais que viajava, passava na casa das tias, e eram todas mulheres na cozinha o dia inteiro, né? Mas como que isso também reflete essa sobrecarga, assim, nesse fator de gênero que até hoje, muitas vezes, ainda está presente, né? E como que é uma data que, enfim, pode ser super festiva, mas tem uma sobrecarga importante, né? Isso que você falou é importante. Agora, também eu vejo que isso tem uma pegada, vamos dizer assim, do tempo. Porque a minha mãe, estou falando de década de 1960, principalmente, a minha mãe jamais admitiria que outra pessoa fosse para a cozinha. Jamais. Porque mais próxima agora, ela agora está acamada, tudo bem. Eu vou lá e quando eu estou na casa dela, eu assumo um pouco a cozinha. Mas ela não tem mais o que falar, porque ela não tem mais como interferir nisso. Mas há 10 anos atrás, que ela ainda estava com certa mobilidade, e se eu fosse entrar e assumir a cozinha, ia ter briga. Ela ia me botar para fora. Não, pode sair para lá. Vai lá, você gosta de ler, você gosta de bordar. Ela meio que
com pretexto que era para eu descansar, para eu não sei o que, ela me botava para fora da cozinha. Sim. Então, isso também é uma questão a ser considerada, né? Sim. Porque era um sacrifício, mas era um poder também, né? Era um espaço que era dela e ninguém mandava. E ai de você que você fizesse uma sugestão. Não, não vamos fazer a farofa, vamos fazer, não sei. Negativo, não tinha negociação, entendeu? Eu conheço pessoas até hoje que, assim, lá traz, sei lá, uma sobremesa que nem vai ser tocada, mas que monopoliza e que, né, enfim, tem essa coisa. Mas uma das outras coisas que eu acho que também tem a ver com esse momento, assim, que talvez tenha ficado mais frequente agora, é nessas famílias que têm uma situação de divórcio ou de recasamento, isso também vira, essa comunicação que a gente estava falando, vira uma coisa ainda mais importante, né? Especialmente se tiverem crianças para transitar nisso, né? A gente estava falando antes de começar a gravar, né? O que eu vou fazer esse ano, né? Enfim, se tudo correr bem, me dividindo em várias também por ser uma família, né? De pais divorciados e tal. Então, como que isso gera uma outra necessidade também de comunicação entre esse par parental, né? E, enfim, todo o resto da família extensa, né? Mas eu também entendo que essas negociações e esses rearranjos, eles são em nome do valor da convivência, entendeu? Agora, eu acho que depende de como que a gente olha, porque se a gente olhar assim, eu estou sendo sobrecarregada porque eu vou ter que ter 24, 25, 26, né? Eu vou ter que, cada um dia desses, eu vou ter que ir para algum lugar, me reunir com... Sim, se olhar pela prisma da sobrecarga, você vai ficar se sentindo queixosa. Mas se você olhar pelo prisma da oportunidade e do arranjo para permanecer a vinculação, essa que é a grande questão. Essa é que é a grande qualidade que está envolta aí. Eu não preciso abrir mão das pessoas que eu gosto, ou de manter a qualidade, ou de continuar investindo naquele vínculo, porque houve uma outra situação, porque houve um outro rearranjo envolvendo várias pessoas da família, né? E aí eu vou fazer a negociação, eu vou fazer a minha adaptação àquela situação e vou tentar enxergar pelo que me traz, né? Sim, pelos ganhos, pelos benefícios que chegam até mim, que eu quero receber esses benefícios. Então, é uma questão de adaptar para poder você ser recebedora, né, daquilo que é bom para você, né? E até ser flexível também, né, ao que vai aparecer de novo nessas novas famílias, do tipo, a gente falou assim, de novas tradições, às vezes novos rituais também, quando a gente vai aberto para o que é o novo também, eu também estou aberta a receber essas coisas boas, né, o que tem de bom, aproveitar de bom dessa situação. E agora, e assim, isso não é só para famílias recasadas, mas também para os novos casais, que aí tem a família do companheiro, da nora. enfim, um monte de gente aí para gerenciar também, né, nesse momento, enfim. Outra coisa que eu lembrei aqui o que também muitas vezes acaba causando confusão no Natal também são os excessos, né? Que a gente acaba tendo, né? O excesso de comida, o excesso de bebida e como isso também acaba muitas vezes gerando ali um fator para, enfim, para explodir ali às vezes a confusão, né? E a gente tentar tomar um pouco de cuidado com esses excessos nesse momento. Até a questão financeira também, né? Porque às vezes o Natal é essa data também de presentear, né? E aí de arrumar casa, e são custos que às vezes também as famílias acabam não se planejando e que depois a conta vira um conflito, né? Um mal-estar, enfim. O que eu percebo, né, é que disso tudo que você falou, Bia, é a questão da bebida, porque o excesso da bebida nessas reuniões, Natal, Ano Novo, o efeito é muito mais imediato, né? Sim. Às vezes, no meio da tarde, no final da tarde,
se foi um almoço, por exemplo, você já está tendo que administrar o efeito, né, do excesso cometido. E aí eu penso também que todos esses arranjos de acordos, eles também envolvem uma certa liderança e o reconhecimento da liderança, né? Então, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a presença dos avós, né, que são mais velhos, mas existe um acordo tácito. Ele tá subtendido, aceito e aderido, antes de qualquer outra coisa, de que aquela liderança a gente vai respeitar e vai honrar também, né? Hã? Honrar, né? Obedecer, entre aspas, no sentido de reconhecer que existe aquela liderança, que existe aquela figura que a gente vai honrar com uma limitação, com um reconhecimento mesmo, né, da presença dela, que isto vale mais, e aí o acordo envolve a todos, né? Sim, sim, com certeza. O que mais, Amanda, que você pensa? Não sei, eu só lembrei assim a gente tinha comentado das nossas histórias, eu não lembrei de nenhum de Natal, mas eu lembro da questão do Papai Noel, né? Como é que foi, assim. Aí fiquei lembrando de como que tem uma dimensão também do sigilo, do segredo, né? Que nesse caso tem uma dimensão lúdica, mas de como às vezes também no Natal é que é a oportunidade de virem essas coisas que muitas vezes são escondidas, assim, né? Os não No ditos. meu caso no meu caso foi engraçado, assim, eu lembro que foi os filhos de um casal que era amigo da família, que eram mais velhos, e que aí eu falei na época, eu queria aquela boia de piscina da Free Willy, e aí eu tinha pedido para o Papai Noel, e aí eles falaram, não existe Papai Noel? Eu falei, não, existe. Eles não existem. Vai lá no armário dos seus pais, o que você pediu? Eu falei, pedi a boia da Free Willy. Daí eu fui procurar e tava lá, e aí assim, foi uma decepção. E eu tenho irmãos mais novos, né? Então ficava aquilo, e aí, né? Eu conto, não conto, né? Como é que fica esse manejo, assim? E aí eu lembro que eu falava assim, não, então enquanto eles acreditarem, eu também vou escrever cartinha no Papai Noel, né? E aí eu me dava bem de ganhar o presente assim. Mas muitas vezes essa dimensão do segredo também comparece, né? Mas é muito interessante, assim, a gente ver como é que principalmente as crianças, né, quanto mais novo, tem uma sabedoria muito grande de enfrentamento a isso. A minha neta, ela está com 21 anos agora, né? Nossa, já. Já com 21 Passou anos. rápido. E quando ela estava com 8 anos, 9 anos, Papai Noel era coisa que não me venha fazer nenhuma crítica, porque aquilo não é. Botava para correr, porque Papai Noel existe, Papai Noel vai vir, escreve carta, e eu vou ficar esperando e tal. E ela já estava morando na Austrália. E o Adrian, que é o padrasto dela, que é uma pessoa maravilhosa para ela, mas é aquele inglês realista. Aí o Adrian faz aquela pose e diz para ela, mas Papai Noel não existe. Ela ficou, parecia assim, tinha levado um tiro, assim. Sim. E aí ela foi se recompondo, e aí ele começou a justificar por que não existe, explicando racionalmente. Ela ficou escutando, aí ela se recompôs fisicamente, virou-se para todo mundo e disse, não, ele existe e está acabado. Virou as costas e foi embora. Maravilhosa. Isso, eu acho o máximo, né? Porque, olha, não me venha interferir na minha fantasia, eu preciso dela. Você sabe quando é que ela aceitou? Quer dizer, ela desistiu da crença dela, ela tinha 12 anos, gente. Gente, ela já era uma adolescente já. De peito, de peitinho, de peitinho. E ela foi quando ela... Não, agora eu acho que é isso mesmo, ele não existe. Como se dissesse assim, olha, tudo bem, tá? Eu agora vou entrar no jogo eu vou de crescer. vocês, desisto. Acabei com essa história. Então, eu acho que é isso, né? Eles têm uma sabedoria para fazer esse enfrentamento, né?
Muito, muito legal a gente se dar conta disso. E né? como muda o tom das famílias quando tem crianças pequenas, né? Muitas vezes, enfim, fica muito mesmo a cargo delas ali, do ritmo delas, de brincar, dos presentes, né? De vir um Papai Noel, né? Várias famílias aí se fantasiam, então. Então, como Eu que fiquei elas lembrando, ditam, né? eu fiquei lembrando que lá na minha família a gente tinha eu, minha irmã e minha prima, a gente era tudo uma seguida da outra, assim. Então todo Natal a gente fazia uma apresentação de Natal, todo Natal. E olha, já foi dança, já foi teatro, já foi é, Coral. já cantamos, já toquei teclado, 1 milhão de apresentações. E era tão leve, assim, isso era um momento tão aguardado, e aí a gente foi crescendo e isso foi deixando de existir. E a gente comentava exatamente isso, assim, poxa, mas o Natal não é mais a mesma coisa, né? Não tem aquela leveza, aquela coisa mais lúdica mesmo, né? Assim, e agora isso está voltando porque tem as novas crianças, né? Das novas gerações, assim, como que isso também é isso, assim, traz essa leveza para a família, é outro astral também com criança, né? É muito bom ter criança, muito bom ter criança por perto, sabe? Assim, é um negócio incrível como que a vida muda. A criança, ela tem uma... A energia da criança é muito diferente da energia da gente, né? Porque a gente já desenvolveu uma série de pensamento crítico, uma série de defesas. Então, a gente já tem uma condução que é mais racionalizada, e a criança não. A criança é o que ela precisa, o que vem, não está ainda com muitos filtros, né? Então, é muito, muito bom, é muito legal você ter crianças para conviver, né? Principalmente quem consegue convive diariamente com criança, né? É muito bom. Sim, é verdade. Mas Mas acho que também, Liana, a gente pensou em você porque você também traz essa dimensão otimista, acho que não só do Natal, né, da vida, assim. Então, é bom a gente também, né, nesse ano que foi tão difícil, né, encerrar assim pensando que o Natal, independente da crença religiosa, né, ou do significado que possa ser dado, mas que seja um momento de união, né, que pode ser clichê, mas que pode ser verdade também, né, assim, que a gente trate essa data como realmente uma celebração. sim, Eu acho que é verdade, né? Eu acho que esse ano ele foi um ano muito difícil, porque ele colocou cada um de nós numa posição de e pensar que as pessoas precisam receber. Eu preciso receber, não estou dizendo que nós não precisamos, mas eu acho que a gente tem muito, né? Toda a nossa história de vida, de profissão principalmente, né? Uma profissão maravilhosa porque coloca a gente diante dos dramas humanos e da possibilidade de que a gente não pare só no drama, que a gente possa tentar transformar, ajudar o outro a transformar aquele drama, né? Mas que naquele momento é dele, amanhã ou ontem pode ser meu também. Uhum. Então, eu acho que esse nosso trabalho é um trabalho muito rico, né? Muito importante, mas de uma riqueza muito grande para a gente mesmo, para nós mesmos, né? E eu acho que esse ano, por ter sido muito difícil, quando a gente entrou em contato com muito sofrimento de outras pessoas e vendo, de certa maneira, muita coisa ser derrubada das outras pessoas, um certo mundo arrumadinho que foi derrubado, eu entendo que esse final de ano a reflexão é de que forma eu posso participar de uma inversão desta lógica de ter que receber, mas para começar a praticar uma outra lógica de oferecer, de dar, de estar disponível para oferecer, né? Para doar para as pessoas, né? Porque eu acho que isso a gente tem que começar a transformar, e eu acho que essas dificuldades desse ano vieram mostrar isso, sabe? Né? O tanto que a gente tem para oferecer e isso precisa ser concretizado, operacionalizado, precisa ser real, verdadeiro, né? Porque é isso, o sofrimento, né, que as pessoas viveram esse ano, elas estão nos dizendo, comunicando assim, as pessoas precisam de ajuda. E eu posso oferecer uma ajuda, seja qual for, cada um de nós pode oferecer alguma ajuda, né?
É isso, muito bom, muito bom. Bom, vamos então para nossas dicas e sugestões culturais? Vamos. Bom, essa época tem vários filmes aí, né? Aqueles bem assim, amorzinho de sessão da tarde que a gente adora também. Então, a lista da Bia começou com um clássico do período que ela gosta, de 1990, que é Esqueceram de Mim. Esses dias eu fiquei sabendo que Macaulay Culkin tinha feito 40 anos, eu fiquei chocada. Meu Deus. E aí um outro filme que também é dos anos 2000, que eu assisti recentemente, que se chama Um Homem de Família, com Nicolas Cage, né? Eu acho que ele é muito legal porque tem essa coisa assim, mágica do Natal sendo um momento de promover essas reflexões, né? Que às vezes a gente, enfim, vai vivendo o ano, então como que é a vida, né? E quais são os valores que a gente quer, acho que vale a pena. Simplesmente Amor, você adora, né, Bia? Pode falar. Ah, eu amo, gente, é meu filme predileto de Natal, Simplesmente Amor, porque mostram várias famílias, várias pessoas diferentes vivendo o Natal de formas diferentes. Então, eu amo, assim, eu acho que tem super a ver com esse tema que a gente está falando. E aí tem outro que se chama Amor Não Tira Férias, que também é bem bonitinho, assim, de uma troca, né, de duas mulheres, uma inglesa que vai para os Estados Unidos e a americana vai para o interior da Inglaterra. E aí também traz essa dimensão, assim, das possibilidades de até incluir outras pessoas na rede, que não só família, né, nesse Natal. Sim. O outro que eu escolhi é Um Conto de Natal, ele é um filme de 2008. Esse filme, ele é interessante porque ele traz um pouco essa perspectiva do diálogo com os filhos nesse momento, com a família, na verdade, para a resolução de um conflito e acaba sendo no Natal, assim. Então, é um filme interessante de assistir. E o outro é o filme que saiu na Netflix agora, dia 3 de dezembro, que é Tudo Bem no Natal que Vem, que é desse ano, né? Com o Leandro Hassum. Olha, eu vou falar que eu fiquei um pouco resistente de assistir esse filme, mas depois de tanto me indicarem, eu resolvi assistir. E realmente é legal porque, assim, de todos esses filmes, ele é o único filme brasileiro, assim, então que traz a nossa realidade, o nosso Natal mesmo, assim, com tudo que tem direito, com reclamação de uva passa na comida e o membro da família que fica ali excluído e ninguém quer cuidar porque é um idoso que está ali excluído, enfim. Então traz uma perspectiva muito legal da família na nossa realidade brasileira. Vale a pena ver. Você lembrou aí, Liana? Eu lembrei, sim. Eu lembrei de um filme que está até bastante atual, que é o Mulherzinhas. Esse filme, é na livro verdade... também, né? Hã? Também é livro, né? Ele é um livro escrito durante a Guerra Civil Americana, 1860, mais ou menos. Ele teve uma primeira versão, a segunda e a terceira. Agora, eu acho que este ano, 2019, a gente teve acesso, passou no cinema, acho que já está até na televisão, a terceira versão. De todas as três versões, o que eu gosto mais é a primeira versão, que eu acho que ficou mais fiel ao livro. Essa terceira versão, ela tem uma conotação muito do enfoque de gênero, que é uma perspectiva para a situação, porque é um livro que foi escrito por uma autora, uma escritora, metade do século XIX, isso era o início, né, daquela luta para as mulheres poderem ter expressão, mas essa primeira versão, que foi também da metade do século XX, mais ou menos, deve ter sido 1950, mais ou menos, é uma versão que... Porque o filme, ele tem, no meio do filme, tem lá a história de Natal, tem a reunião de Natal, né? Aquele espírito de Natal, de oferecer, de dar, de cuidar de outros. Mas o filme, ele mais ou menos, ele se passa com uma história onde esse espírito do Natal está presente em todo o filme. Porque as pessoas ficam doentes, porque é tempo de guerra, é tempo de sofrer. Então, esse espírito de Natal, de oferecer, de dar, de cuidar, de ter esperança, de ter fé, é o que perpassa toda a história e todo o filme. Então, a minha sugestão é esse filme, porém, eu faria
essa meio que Observação aí. exigência. Tá, de ter a primeira versão. Para você poder cumprir mesmo essa compreensão do que o Natal pode ter de significado, seria a primeira versão. Legal. Eu lembrei de um outro filme aqui também, que chama Estão Todos Bem, de 2009, que é com Robert De Niro. Esse filme é legal porque o pai da família, ele só tinha relação com os filhos através da esposa e ela morre. Então vai mostrar tudo, como que é esse momento de Natal sem essa pessoa presente e como que vai ser essa relação deles agora que não tem mais essa mediação. Esse filme é bem legal também, eu lembrei agora. Vale a pena. Eu queria só fazer uma coisa, antes da gente passar, Amanda, para o próximo, falar uma coisa super importante, assim, que essa nossa prática, né, Amanda, assim, dos filmes, vem da Liana, totalmente, assim, né, Liana? Com certeza. Isso que era uma coisa que a Liana incentivava na gente tanto, assim, durante estágio, graduação, de assistir o filme, de refletir. De passar para as famílias. De passar para as famílias, enfim. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito com ela. Verdade. Bom, por fim, assim, o livro que eu vou indicar, na verdade, é a quadrilogia da Amiga Genial, da Elena Ferrante, que é aquela autora italiana que a gente já mencionou, que também tem o Natal no meio, mas, na verdade, eu acho que traz aí em todos os 4 livros muitas dinâmicas familiares, assim, né, que são famílias italianas, ali do sul da Itália, mas que tem muitas coisas que acho que a gente pode se identificar. E que tem de tudo, assim, né? Dessas confusões, as parcerias, a união, as levezas, as coisas difíceis, né? Porque é um momento ali da máfia italiana, né? Enfim, então, eu acho que o Natal tá ali diluído, mas vale a pena por toda a construção que ela faz. É muito bom. Muito bom. Acho que é isso, então, né? Você tem lembrou de mais alguma coisa, Liana? Alguma sugestão? Não estou me lembrando de nenhum livro, não, tá? Eu só queria fazer uma observação, depois você, Bia, recupera se esse filme que você falou, Tudo Bem, é com Robert De Niro ou é com outro ator, que eu estou me lembrando de um que ele se aposenta, a mulher morreu, ele se aposenta e ele resolve, então, ir ver os filhos. Esse é As Confissões de Schmidt. As Confissões Exatamente. Não é esse, não. É outro. Ele se aposenta e ele vai fazer essa na época do Natal, que foi o final do ano, né? Esse outro é com... Como é o nome dele mesmo? As Confissões de Schmidt. Sim, mas como é o nome do ator? É aquele que faz o... vou procurar aqui, me deu um branco. E aí ele vai se dar conta, que eu acho que é muito importante, né? Quer dizer, o que você construiu, os tijolinhos que você foi construindo ao longo da vida, vão ser os que você vai encontrar no final. Exato. Não é? E eu vejo o Natal como um ótimo momento para alguns muito lindos tijolinhos serem colocados. As colheitas. Né? E aí, no final da vida, você faz a colheita, é claro. Né? Mas o Natal é uma excelente oportunidade para você rever uns tijolinhos que você vai construir as relações, os vínculos com os membros da família, né? Sim, é muito bom. Esse é com Jack Nicholson, estava tentando lembrar o nome dele. Pronto. É muito bom. A gente já recomendou ele aqui também, vale a pena. Mas então é isso. Muito obrigada, Liana, pela sua participação. Foi super especial. Beijo grande para vocês. Eu que agradeço. Nunca tinha participado. Então tá. Gente, eu que agradeço muito. Fico muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande. A gente está se vendo hoje numa outra situação completamente diferente, né? Sim. E eu já tinha dito onde agora, no momento, eu só faço receber elogio de vocês. E aí eu acho o máximo eu ter participado dessa trajetória. Com certeza. E quando eu me sinto toda feliz e orgulhosa quando esses elogios, né, de outras pessoas, não tem nada a ver com a situação que eu participei muito da vida de vocês, fico muito feliz de poder ter essa experiência, né? Olha, eu estou recebendo como se fossem filhas que a gente cria, acaba encontrando em outro momento, mas participa da criação e depois vê só a beleza que ficou. É isso. Beijo, gente. Muito obrigada, Liana. Obrigada, gente. Um beijo.